Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Amanhã é dia de Furacão, amanhã é dia de Atlético e Corinthians pela Copa do Brasil. O Atlético vai até São Paulo com uma desvantagem no placar e o Atlético ele vai provavelmente fazer várias mudanças na equipe. Decisão do técnico da Real, mas a gente ainda tá tentando descobrir a escalação, mas a informação prévia é essa que deve realmente existir um time bem modificado para tentar essa remontada contra o Corinthians ou de alguma forma ver a Copa do Brasil acabar de vez pro Atlético. Eu vou ser bem sincero que eu ainda sonho com a classificação. Óbvio que a missão é muito difícil, óbvio que o Corinthians tem um time melhor que o do Atlético, mas pensando em um milagre, quem sabe a gente não pode chegar nessa semifinal de Copa do Brasil, que mesmo em um ano de Série B seria um feito muito grande pro Atlético. Acho que a gente recentemente esteve em várias posições de privilégio ali na Copa do Brasil. Talvez a gente não valorize de forma correta a competição, mas só se a gente parar para pensar e enxergar que a gente está numa condição que Flamengo não conseguiu chegar, que Palmeiras não conseguiu chegar. É muito grande. Mas eu vou parar de enrolar e esse vídeo é para falar de 5 jogadores, que já que o Atlético tende a fazer várias mudanças na equipe principal, 5 jogadores que eu gostaria de ver tendo uma minutagem, porque eu acho que podem agregar. Acho que o elenco do Atlético, mesmo poupando alguns dos seus titulares, pode fazer um time competitivo para enfrentar o Corinthians e naturalmente vamos ver aí o que pode acontecer. E o primeiro nome que eu quero trazer aqui para vocês é de um jogador que na teoria é titular, mas eu quero ver mais dele. Assim, a gente viu muito pouco desde que ele chegou e acho que pode, conforme ele for ganhando entrosamento com o grupo, conforme ele for se adaptando ainda mais, ele vai ganhando ainda mais moral, porque a primeira impressão é muito positiva, que é em relação ao Teran, né? O Teran chega como um jogador para a difícil missão de trazer mais solidez para a zaga do Atlético depois de tantos nomes passarem por esse setor e não conseguirem dar essa nova cara ao setor do Furacão. E o Teran ele já chega deixando uma impressão muito positiva de um zagueiro firme, sólido, assim, de imposição física muito acima da média, de bom jogo aéreo, de boa proteção de área, mas com boa velocidade. A gente sabe que o ataque do Corinthians é um ataque muito móvel e principalmente um zagueiro que consegue transitar muito bem do jogo com bola para o jogo sem bola, do jogo com bola para o jogo sem bola. Eu acho que isso tem um peso muito grande para o zagueiro, porque defender bem é a obrigação do zagueiro. Esse plus da capacidade de construção para a gente ter uma saída de bola limpa é muito expressivo. Então acho que a gente pode estar falando de um zagueiro que chega para ocupar uma posição por muitos anos vestindo a camisa do Atlético, porque realmente a primeira impressão ela é muito positiva, ela é muito promissora. Vamos ver se não vai ser mais um novo Matheus Gamarra na nossa vida, que chega prometendo muito e no final das contas entrega muito pouco. Aí agora a gente vai falar do número 4 da lista, que é um jogador que eu acho que foi muito bem contra o Corinthians. Tô usando muito a partida que ele fez no primeiro jogo pra me pautar aqui. E acho que é um jogador que ele tem um potencial de crescimento muito grande. Acho que demonstrou muito pouco do que ele pode oferecer pro time do Atlético. E eu tô falando do Léo Deric. O Léo Deric é um jogador de muita qualidade técnica. E naquele confronto direto contra o Mateuzinho, esteve envolvido ali no gol, é verdade, mas eu acho que foi um jogo que o Léo conseguiu mostrar mais sua caixinha de ferramentas num confronto muito difícil, né, contra o Mateuzinho, que é um bom lateral, e mesmo assim o Léo mostrou a presença ofensiva, mostrou a capacidade de improviso, do drible, da tentativa de encontrar soluções no último terço. Então foi um jogador assim que me impressionou muito positivamente. Então, eu gostaria de ter uma minutagem maior do Léo Deric, até porque a gente tá nesse esquema, né, de usar muitas vezes o Esquivel como um zagueiro. Então, você tendo o Léo Deric como ala, você pode trazer o Patrick um pouquinho mais para dentro. Então, eu acho que tendo o Léo Deric bem, você muda peças do tabuleiro ali de uma maneira que você ganha muitas alternativas táticas. Vamos pro de número 3. E esse top 3 eu acho que ele vai ser condizente com a maioria de vocês. E o primeiro que eu quero falar é do Alan Ricardo. E o Alan Ricardo, óbvio, um grande ponto de interrogação.
Aí seria mais uma peça nesse sentido de agregar o grupo, trazer mais alternativas, trazer mais nomes que façam o Atlético se sentir mais confortável na hora de fazer uma substituição, na hora de pensar em outra estratégia tática. A gente não viu quase nada do Elan. Imagina se o Elan, pô, já chega no confronto contra o Corinthians jogando muita bola. Ia ser muito legal. Então o Elan Ricardo não tem muito a desenvolver. É basicamente nesse sentido de ser um jogador que gostaria de conhecer o Elan. Eu acho que não dá pra dizer até agora que eu conheço o Elan. Aí a gente vai pra outra situação, que eu acho muito interessante também, que é a situação do Julimar. Não sei quanto tempo o Julimar ele vai ter disposto, quanto tempo ele vai ter de jogo, podendo entrar, podendo gerar um impacto, podendo fazer acontecer. Mas se o Julimar tiver uma minutagem para aguentar 45, 50, 60 minutos, eu começaria o jogo com o Julimar. E aí a gente muda um pouquinho, né? Porque aí a gente fala de um jogador que tem tudo para ser titular do Atlético a partir do momento que tiver bem fisicamente. Esse retorno do Julimar, ele deixa muito claro a hierarquia que o Julimar ele está hoje dentro do elenco do Atlético no sentido técnico. É um jogador que entra e entrega mais que Mendonça, é um jogador que entra e entrega mais do que o Luiz Fernando. Então, quanto mais a gente tiver a possibilidade de ver o Julimar em campo, sendo tanto jogador do lado, tanto jogador do 1 contra 1, desse confronto contra o lateral adversário, mas um jogador que atua por dentro, associando, sendo um segundo atacante, encontrando soluções tanto de passe quanto de finalização, eu acho que o Julimar ele merece toda a minutagem possível, porque é um jogador realmente de muita capacidade técnica. E pra gente terminar, eu quero falar de um jogador que eu gosto muito também, que é o Dudu. E o Dudu é o cara do momento do Atlético, né? Depois do gol contra o Botafogo, todo o processo de renovação, o torcedor ele vai pro jogo nessa ansiedade de ver o Dudu, nesse anseio de ver o Dudu, nessa vontade de ver o Dudu. E eu acho muito justo, porque o Dudu é um jogador de muita qualidade. Aí você vai estar falando de outra cabeça criativa para jogar ao lado do Zapelli, um jogador que pode atuar tanto pelo lado, acho que é o movimento de atuar pelo lado vindo para dentro, como pode ser um entre-linha, um jogador dinâmico de movimentação que chama a responsabilidade, que participa muito do jogo e ao mesmo tempo tem um refino técnico para encontrar soluções, para se colocar numa condição de finalizar e para encontrar soluções também no sentido de estar numa posição ali de dar um passe pro companheiro, botar o companheiro na cara do gol, porque ele também tem esse perfil muito criativo. Então, no final das contas, o Dudu é um jogador muito versátil nesse sistema ofensivo do Atlético. Então, são alguns dos nomes que eu gostaria muito de ver no jogo contra o Corinthians, se for possível. Julimar, Dudu, Elan, Teran, Léo Derek. E eu espero que o Atlético use essa oportunidade, já que vai rodar o elenco, para encontrar soluções para aí sim a gente ir com mais certeza da força do nosso plantel para o jogo principal que a gente tem nessa sequência, que é o jogo contra a Chapecoense, porque se ganha da Chapecoense, meu camarada, aí a coisa fica legal, de verdade. Mas se vai para semifinal da Copa do Brasil, aí o sonho ele tá mais do que vivo. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.